Olha, nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, o programa aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados, e temos a alegria de levar a palavra de Deus até o seu lar. A Igreja Presbiteriana de Dourados aguarda sempre uma visita sua, da sua família, um momento de adorarmos a Deus juntos, estarmos juntos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos fortalecendo na palavra do Senhor e nos fortalecendo também num relacionamento com o Senhor. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E hoje nós vamos falar sobre a oração. A oração é parte deste nosso relacionamento com Deus. É um privilégio orar, é uma alegria orar, é um dever orar, é uma satisfação orar. Então hoje nós vamos falar sobre a oração, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo para começarmos a nossa exposição da Palavra de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, nós hoje vamos falar sobre a oração. E nem todo mundo tem facilidade com a oração. Orar é falar com Deus. Orar é colocar diante de Deus a nossa súplica, o nosso pedido ou a nossa gratidão. E nós podemos orar confessando a Deus os nossos pecados, nós podemos orar suplicando da parte de Deus alguma bênção, algum favor que nós estamos necessitando. Nós devemos orar para agradecer a Deus as bênçãos recebidas por Ele, mas acima de tudo nós devemos orar para termos com Deus uma comunhão. Muitas pessoas têm dificuldade de orar em público, nem por isso quer dizer que não oram em particular na sua casa, conforme o próprio Jesus orienta, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, fazer aquele tempo ali a sós com Deus. Então você pode orar particularmente, mas você deve orar também em público, coletivamente, na igreja, nos cultos, nas reuniões de oração, nos encontros nos lares, orar por um aniversariante, orar por um enfermo, orar por um casal que está passando por lutas, adversidades. A oração, ela é um remédio de Deus para a alma do homem. E quando nós falamos com Deus e nos colocamos diante de Deus e colocamos diante de Deus a nossa súplica, a nossa petição, nós temos repouso, descanso para a nossa alma. Isso nos indica que nós devemos também orar intercedendo uns pelos outros.
Uma certa feita, os discípulos de Jesus pediram a Jesus que pudesse ensiná-los a orar. E um dos evangelhos registra Jesus, então, orientando os discípulos como eles deveriam orar. No capítulo 6 do evangelho de Mateus, a partir do versículo 5, está escrito assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está nos ensinando aqui o modo como nós não devemos orar. Há muita coisa confusa em torno da oração. Tem pessoas que acham que pode até orar dando ordens para Deus, determinando: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não. A Bíblia não nos ensina a orar assim. Jesus está dizendo para não sermos como os hipócritas. No caso aqui, eles gostavam de orar em pé nas praças públicas ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Não é que nós não podemos orar em público, seja numa praça pública, seja num templo, numa igreja. O que Jesus está condenando aqui é que eles oravam não com o intuito de falar com Deus, não com o intuito de interceder diante de Deus pela cidade, pelas pessoas. Eles oravam com o objetivo de serem vistos pelos homens, classificados como pessoas mais santas, mais sagradas e mais consagradas do que as outras. Então Jesus falou assim: isso é hipocrisia. Nós devemos orar, mas não com este objetivo. Tanto que Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Qual que era a recompensa deles? Era ser visto pelos homens. E se eles já alcançaram esse objetivo de serem vistos pelos homens, pouco importa se a oração deles tinha subido até a presença de Deus. Na cabeça deles já estava resolvido. Jesus diz: não orem assim. Orem para ter comunhão com Deus. Olha só. Tu, porém, quando orares, se não é para orar daquele jeito, então ele ensina uma outra forma. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai celestial, que vê em secreto, te recompensará. Oração não é para ser visto pelos homens. Oração é para nossa comunhão com Deus. E aqui Jesus está nos ensinando algo muito importante. Muitas pessoas pensam assim: orar aqui ou ali tem mais poder. Há grupos que chegam a pensar que se subir uma montanha para orar, lá no alto da montanha tem mais poder. Ou então, dentro da igreja A, do templo A, B, tem mais poder. Alguns acham que não pode orar quando está na casa, diante de pessoas estranhas. Não, Jesus está nos ensinando que não é o local que faz a oração ser mais atendida ou menos atendida, mas uma recomendação que ele dá para aquele que quer ficar a sós com Deus. Quando você estiver passando alguma luta, você não precisa fazer peregrinação a nenhum templo, a nenhum centro religioso. Quando você estiver passando alguma luta, você não precisa fazer promessas afoitas, precipitadas. Você não precisa fazer promessa como quem está querendo fazer com Deus uma barganha, uma troca. Não faça isso. A única recomendação que Jesus dá aqui é o seguinte: entra no seu quarto. É o local mais fácil para você fazer isso. Ele não está exigindo de você uma penitência, um sacrifício. Vai numa peregrinação até um centro nacional ou mundial religioso para você ser ouvido. Não, ele não está mandando você fazer isso. Ele está mandando você fazer aquilo que está mais acessível a você e que você pode fazer aquilo com frequência. Não é lá uma vez ou outra.
mas fazer com frequência. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Deus está te vendo em secreto, Deus está ali presente, Ele está presente em toda parte, Ele está vendo, ouvindo a sua oração, Ele vai trazer consolo ao seu gemido. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ao contrário dos outros que queriam ser vistos pelos homens, Jesus está nos mandando colocar diante de Deus, não a sós, só você e Deus. Só aquele momento de profunda comunhão, que você não vai ter barreiras, você vai poder falar tudo aquilo que está na sua alma, sem constrangimento. Você vai ter um momento de colocar diante de Deus todas as suas lutas, aflições, petições, frustrações, enfim, seja o que for, que talvez você teria grande constrangimento de fazer isso na presença de outra pessoa. Então Jesus está dizendo, fala a sós com Deus. É uma forma de oração orientada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o mesmo texto continua dizendo, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celeste sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então olha como que Jesus está nos ensinando. Se por um lado devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar em secreto com Deus e não para sermos vistos pelos homens, agora Ele está dizendo também para não orarmos como os pagãos, os gentios, os pagãos. Os povos pagãos e os grandes filósofos ensinavam que você deveria falar com os deuses, porque eles não tinham a visão do Deus único e verdadeiro. Então, dentro do paganismo deles, eles achavam que poderiam convencer os seus deuses com a sua oratória. Tem pessoas que gostam de falar bonito e se posicionar com as melhores palavras. É claro que quando nós vamos falar com Deus, precisamos de falar de forma respeitosa, contrita, piedosa, não resta dúvida. Mas não são as suas palavras bonitas que vão convencer a Deus de atender a sua oração. Jesus está dizendo aqui, as vãs repetições, o muito falar, era aquela ideia da oratória, do discurso. Os filósofos gregos acreditavam que um bom orador, com sua boa lábia, com seu bom discurso, poderia convencer até os deuses do seu discurso. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, não useis de vãs repetições, não é pelo seu muito falar que você vai ser ouvido, não é pelo seu muito falar que Deus vai ficar convencido de que você está precisando disto ou aquilo, não. Então tira da sua cabeça que se você também não sabe falar palavras bonitas, você não pode orar, você não pode falar com Deus. Não é pelo seu muito falar que você será ouvido, não é pela sua palavra bonita, sua boa oratória que Deus vai te ouvir e você vai convencer a Deus de ouvir a sua oração. Jesus está dizendo, não é assim que funciona com Deus. O vosso Pai Celeste, que te vê em secreto e que te recompensa em secreto, o vosso Pai Celeste também conhece todas as suas necessidades. Basta você colocá-las diante dele, sem nenhum tipo de tentativa de convencer Deus com suas lágrimas, com seu choro. Você não vai convencer Deus com as suas boas palavras, nem com atitudes aparentemente religiosas. Nada disso. Deus conhece todas as suas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele ouviu o gemido do povo de Israel lá no Egito, quando eles estavam sendo oprimidos e massacrados no Egito. Deus é um Pai celestial maravilhoso, que vale a pena aproximarmos dEle para orarmos, para falarmos com Ele, ainda que não tivéssemos nada para pedir a Ele,
ainda que não tivéssemos nenhuma súplica, nenhuma petição, nenhuma intercessão, nenhum pecado para ser confessado, já valeria a pena orar para falarmos com Deus, para estarmos na companhia do nosso Pai Celeste. Jesus usa aqui um termo tão maravilhoso, vosso Pai Celeste. Ele conhece as vossas necessidades. Deus é o nosso Pai Celeste, maravilhoso, que conhece as nossas necessidades. Não precisamos ficar tentando convencê-lo de nos dar alguma coisa, persuadi-lo, exigir dele, como se ele estivesse dormindo e tivéssemos que estar acordando. Nada disto. É certo que não dormitas nem dormes o guarda de Israel. Deus é um Pai Celeste, maravilhoso, que conhece as necessidades dos seus filhos, que olha para a terra e contempla os filhos dos homens, conhece as suas necessidades. Então você poderia falar, então para que eu vou orar, pastor, se Deus já conhece as minhas necessidades? É porque a Bíblia nos manda orar. Deus quer que falemos com Ele, que levemos diante dEle as nossas necessidades. Qual de nós, pai, que não tem prazer quando o filho chega para falar para nós humildemente das suas necessidades? Qual pai que não tem um coração sensível às necessidades dos seus filhos? O nosso Pai Celeste tem um coração amoroso, cheio de amor e de misericórdia. Ele conhece as necessidades dos seus filhos antes mesmo que lhe peçais. É o que Jesus está dizendo aqui, é a realidade do nosso dia a dia. Então, o nosso Pai Celeste conhece todas as nossas necessidades. Orar é porque nós carecemos desta comunhão com Ele e Deus tem prazer que os seus filhos levem diante dele as suas necessidades. E é uma ordenança de Deus que os seus filhos orem, falem com eles. Muitas bênçãos você não recebe porque você não ora, não fala com o Pai Celeste. Olha, nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para completar esta meditação sobre a oração neste dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos hoje falando sobre a oração e Jesus nos ensinando a orar. Jesus não só ensinou os seus discípulos a orar, como ele incitou os seus discípulos a orar. Ele insistiu com os seus discípulos para orar. E ele diz o seguinte, que aqui mesmo na oração ou no Sermão da Montanha, ele disse assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á.
Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai Celeste vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam a vós, assim fazei vós também a eles. Mateus capítulo 7, os versículos 7 a 11. Olha que Jesus não só ensina os seus discípulos a orar, e nesse ensinamento está a oração do Pai Nosso, que nós vamos concluir com ela, mas aqui Jesus está incitando, instigando, incentivando os seus discípulos a orar. Ele está insistindo conosco para orar, Ele está nos chamando para uma vida de oração, de comunhão com Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, nós temos comunhão com Deus. E aqui Ele está nos chamando a esta comunhão com Deus. E é claro que quando nós estamos também no culto na igreja, a nossa participação nos trabalhos da igreja, nos cultos, é um momento de aprofundarmos na nossa comunhão com Deus. Mas aqui Jesus está insistindo, Ele está mostrando para os seus discípulos por que eles devem orar. Pedi e dar-se-vos-á. Olha que Jesus está dizendo o seguinte: olha, muitas coisas vocês não têm porque vocês não pedem. Vosso Pai Celeste, Ele é misericordioso, Ele tem um coração cheio de amor pelos seus filhos. Pedem que Ele vai te dar. Pede em nome de Jesus Cristo. Pede confiando no seu Pai Celeste, porque todo o que pede, recebe. Diz aqui o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. Tiago, interpretando esses ensinamentos de Jesus, ele disse o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjardes nos vossos banquetes. Então nós precisamos de aprender na nossa oração que devemos pedir segundo a vontade do nosso Pai Celeste, não segundo os nossos gostos pessoais, mas segundo o nosso Pai Celeste nos orienta na sua palavra, porque todo o que pede recebe. Se você não está recebendo, certamente também não está pedindo. Todo o que busca, encontra. Se você não está encontrando, certamente não está também buscando. Jesus está nos responsabilizando aqui a termos uma vida de oração. Muitos momentos na vida, eu sei que você para orar, para clamar a Deus, mas às vezes é só quando as coisas estão difíceis. Devemos orar constantemente. Se você ora quando as coisas vão bem, dificilmente elas irão mal. Agora, se você deixa para pedir só quando as coisas estão más, você não está seguindo o exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus. Ele está dizendo: buscai e achareis. Não é só pedir quando as coisas estão difíceis. Você deve buscar um constante relacionamento com Deus. E ele diz mais: a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que bate na porta dos céus, abrir-se-lhe-á. Jesus nos ensinou isso inúmeras vezes. E nós estamos vendo aqui a ação benevolente, cuidadosa, amorosa do nosso Pai Celeste para com seus filhos. Isso deveria ser um incentivo para as nossas orações, um desafio para as nossas orações. E então Jesus compara: qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe para comer, está com fome, pedir um peixe, você vai dar a ele uma cobra? Ou então, se pedir um pão para comer, você vai dar a ele uma pedra?
Qual pai que faz isso com o filho? Em vez de dar a ele o que comer, dar a ele aquilo que lhe é prejudicial. Então Jesus compara e diz: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste dará o seu Espírito aos que lhe pedirem. Muito mais o vosso Pai Celeste dará de si mesmo àqueles que lhe pedirem. Olha, nós estamos sendo encorajados aqui a orar. E então, nesse contexto, voltando aqui ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: vós, porém, orareis assim. Não ora como os hipócritas, nem como os pagãos. Alguns até retalham o corpo para ver se convence o seu Deus de atender. Não, com o Pai Celeste, Deus único e verdadeiro, não precisa desses aparatos. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vós orareis assim. Jesus ensina um modelo de oração. Uma oração que não é para ser repetida como uma reza, não é uma oração para espantar mal-olhado, não é uma oração para ser usada com superstições, não, muito pelo contrário. Vocês vão orar segundo este modelo, segundo este padrão. Primeiramente, Pai nosso que estás nos céus. Na oração, a comunhão da Trindade se faz presente e nós estamos em perfeita comunhão com a Trindade Santa. A nossa oração é dirigida a Deus, o Pai, Pai nosso que estás nos céus. Nós não vamos orar a nenhum tipo de parente que já morreu ou algum santo mediador de oração, não. Nós vamos orar, falar diretamente com o nosso Pai que está nos céus. Pai nosso. Você pode aproximar-se de Deus. Jesus está ensinando aqui. Aproxima do Pai. Fala pessoalmente com Ele. Fala diretamente com Ele. Não dirija a sua oração para outro endereço, senão ao Pai nosso que está nos céus, aquele que tem o nome santificado, aquele que você vai pedir que o reino dele venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ele que perdoa os seus pecados, ele que te dá o pão de cada dia, ele que te livra do mal. Ora, fala com o Pai nosso. Fala com o nosso Pai Celeste. Não dirija a sua oração para outro endereço. Olha a presença da Trindade na oração. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então você vai falar com o Pai e você vai falar com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração, na nossa boca, a palavra certa, na hora certa. Ele nos assiste nas nossas orações. Falamos com o Pai, assistidos pelo Espírito Santo, e nós falamos em nome de Jesus. Quando encerramos a nossa oração, normalmente nós falamos em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus não é só um jargão cristão ou evangélico, não. É porque a nossa oração ela é feita pela mediação de Jesus Cristo. Falamos diretamente com o Pai, mas nós falamos em nome de Jesus Cristo. Nós falamos pela mediação de Jesus Cristo.
Se o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, Ele é o mediador também das nossas orações. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde também intercede por nós. É Ele que faz a obra da mediação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Ele é quem vai mediar a nossa oração. Nós chegamos ao Pai em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Então, o Pai, o Espírito Santo, o Filho estão presentes nesta comunhão que nós temos com o Pai, nesta comunhão que nós temos com a divindade santa, com a Trindade Santa, enquanto nós oramos. Olha que coisa abençoada é a oração. Ah, se as pessoas soubessem disso, elas orariam mais, elas se dedicariam mais tempo para a oração, para falar com Deus, para ter esta comunhão com Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Olha, isso deveria ser um grande incentivo para você orar. Se você tem dificuldade de orar, você pode vir aqui na igreja que nós vamos ajudá-lo a vencer essa dificuldade. E temos algumas reuniões de oração aqui muito oportunas para isso. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã, a igreja está aberta e nós temos uma reunião de oração todos os dias pela manhã, das 7h15 até as 8h15, até as 8 horas, que depois as pessoas vão para os seus trabalhos. Então nós temos um momento muito especial de oração e você vai ter a oportunidade de falar com Deus e de desenvolver uma vida de oração e de comunhão com Deus. Toda terça-feira, às 19 horas, das 19 às 20 horas, as mulheres da igreja, as mães, estão aqui orando pelos filhos. Você, mulher, pode vir aqui orar. Mãe, vem aqui orar pelo seu filho. Toda terça-feira, das 19 às 20 horas, nós temos um trabalho de oração aqui muito importante das mães, uma oportunidade para você desenvolver também a sua vida de oração, de comunhão com Deus, de estar orando pela sua casa, pelos seus filhos. Os homens também. Os homens são um pouco mais preguiçosos, têm que desenvolver mais. Mas na terça-feira, das 19 às 20, os homens também, os pais, estão orando pelos filhos. E na sexta-feira, às 20 horas, os jovens da igreja estão também aqui na igreja orando. Além disso, nós oramos em nossas casas, oramos nos cultos públicos, oramos em todos os momentos. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ore. Quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Coloque diante de Deus as suas petições, as suas orações, as suas necessidades. Mas acima de tudo, ora para ter comunhão com Deus. E que Deus te abençoe. Nós vamos para o último intervalo e voltamos para encerrarmos o nosso programa com uma oração. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Esse é o momento que nós vamos orar, vamos falar com Deus. Gostaria que você também, onde você estivesse orando conosco. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é assim. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado porque podemos nos aproximar de Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, e pelo auxílio do Teu Santo Espírito que nos auxilia nas nossas orações, para que possamos aproximar do Senhor com santos desejos nos nossos corações. Obrigado por este privilégio de orar, de podermos falar contigo, saber que o Senhor ouve as nossas orações. Ó Pai, nós pedimos que cada ouvinte nosso agora seja impactado pelo Teu Santo Espírito e criado no coração dele um santo desejo de orar, de falar com o Senhor. Não escolhendo palavras bonitas e bem planejadas, mas expressando diante do Senhor os seus desejos, as suas ansiedades, as suas necessidades, também a sua gratidão, suas ações de graças perante o trono da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, nós oramos pelos nossos ouvintes e pelos nossos telespectadores neste momento, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles. Renova no coração de cada um de nós o desejo de orarmos, termos mais comunhão com o Senhor e estarmos mais na Tua presença. Deus Santo, eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Mediador. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. No próximo domingo, espero você e sua família na Igreja Presbiteriana de Dourados, às 19 horas, para juntos cultuarmos o nosso Deus. O céu se abre quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória.